Olá, seja bem-vindo ao Novo Câmera, esse programa fantástico que passa o intervalo do seu MBA. E hoje temos o botão do Excel com um tema muito especial que foi sugerido por um espectador do YouTube. Vamos falar sobre gráficos dinâmicos. Então você que tem uma dúvida sobre o Excel, é só se inscrever no canal, né, Juliana? Isso aí, botão do Excel, tanto lá no YouTube quanto no Instagram. Deixar sua dúvida aí, ele vai falar um pouquinho sobre a planilha Xoxa, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é. Qualquer dúvida é só deixar por lá que ele responde. Temos também um papo muito legal com o Rodrigo Fujiwara, ele que é um PCEG que trabalha numa nova área aqui dentro do PCEG. Criação de jogos didáticos. A gente até jogou aqui um pouquinho, passou um pouquinho de vergonha. Vocês vão acompanhar tudo, assim como vão acompanhar a matéria sobre queer. Muito legal, assista aí. E hoje, dando continuidade à nossa série de reportagens sobre artes, vamos falar de um assunto que gerou um pouco de polêmica nas redes sociais e entender melhor o seu conceito. Vamos juntos saber mais sobre o movimento queer. Nós estamos aqui hoje com o Diógenes Moura, que é educador e artista visual. De como é que começou o seu interesse pelas artes? O meu interesse ele começou na escola desde muito tempo, né? Desde criança. Ainda jovem, ainda criança? Ainda criança. Então, assim, como toda criança que desenha, né? Era mais um que desenhava na sala. Não tinha muita atenção, assim. E aí, logo depois, veio aos 12, assim, com aquela febre do mangá, de desenhar Pokémon, Dragon Ball. E aí foi indo. Daí eu me matriculei numa escola de desenho aos 13. Hoje você é artista visual e também professor, né? Como é que a arte virou uma profissão para você? Então, a arte virou uma profissão por via de circunstâncias, né? Ela foi permeando e foi criando cada vez mais corpo, assim, no que eu fazia. Então ela começou, assim, a ter essa forma durante a faculdade. Eu comecei cursando filosofia, eu fiz um mês de filosofia, tranquei, na época eu fazia tiro de guerra, e aí, com o passar do tempo, durante o curso de artes visuais que eu fiz, eu fui aprendendo a compreender mais a arte, assim, entender as escolas, o campo, o lado pedagógico, de como funciona, como é ser um educador de arte. E hoje você trabalha bastante com grafite, né, e também com arte em tela. O que define o seu trabalho? Qual o seu estilo? Você segue alguma linha dentro da arte? Então, o estilo se dá pela pesquisa, né? Pelo fato de eu ter feito aula de desenho, eu falo que o grafite é o último componente assim, que chega até então, né? Porque eu comecei fazendo aulas de pinturas em tecido com 12, daí aula de desenho até os 20, e aí o grafite eu conheci na faculdade com os amigos. Por eu gostar de moda, então eu sempre fazia esse comparativo da moda, a futilidade. E aí se deu através disso. Aí foi onde surgiu o termo alienação, que na época eu estava fazendo uns estudos também baseado na indústria cultural. E aí eu cheguei na conclusão dos bonecos. E aí eu comecei criando primeiro, eu passei por uma breve mitologia, no qual eu criava as musas. E aí depois veio a sequência dos bonecos. E aí depois de um tempo deu o processo de botânica. Agora já está num outro processo de desconstrução de todos esses processos. Recentemente tem gerado bastante polêmicas aqui no Brasil, nas redes sociais, exposições de arte, né, principalmente ligadas ao movimento queer. Afinal, o que é o movimento queer? O movimento queer é um movimento voltado para minorias, né? Até então, até meados da década de 60, a arte agrupava apenas um grupo, né, de artistas, assim. Apesar de se criar na pop art, a pop art foi um movimento que
que deu uma ruptura em outras linguagens. Dentro disso entra dois componentes, que é o Basquiat e o Keith Haring, com a linguagem de rua, a street art. Todos eles têm o intuito de expor corpos, assim. Então daí com são movimentos plurais, né, só que voltados à minoria. Então assim, são movimentos que saem, que fogem de uma estética até então. E dentro disso o queer ele questiona isso, né, para que é a arte. Então foi um movimento que sempre existiu. O conceito dele é voltar a minorias, então é voltar aquele povo que estava sendo reprimido em si. Não só os gays, né, mas os negros, os pobres, os judeus. E por que você acha que quando surgiu essa polêmica da exposição chocou tanto? O que falta hoje é uma educação. Educação de frequentar museus, de procurar uma identidade cultural. Digo, você entender o meio que você vive e a sua origem, de onde você é, as bagagens que você carrega com você. Você acha que, você comentou de frequentar museus, etc. Você acha que isso é acessível a todos os públicos? Conhecer uma exposição de arte, ir até um museu, pesquisar sobre isso? Eu acredito que sim. A internet é uma ferramenta forte nisso, né? Mas também as iniciativas são muito importantes, né? Em relação a conhecer esses espaços. Eu saí de uma área periférica. Eu vejo que geralmente as pessoas que conviveram comigo naquele meio, poucas delas têm esse conhecimento a uma amplitude maior. E não é por falta de informação, não. É pelo modo das vivências que são dadas, né? Em especial a família, né? A minha mãe tinha hábito de levar a gente para museu, de falar de exposição. Meu pai sempre levou para exposição. Então, acho que é uma questão de hábitos, né? Hábitos familiares, né? Ao invés de você sentar, assistir uma novela, substituir por um livro ou substituir por um passeio no domingo à tarde, conhecer aonde você está inicialmente, né, para depois ampliar isso tudo. E o nosso convidado de hoje vai falar sobre a nova área do PSEG, que está estreando aqui quentinha, que é produção de jogos educativos, é isso? Isso mesmo, jogos Por favor, didáticos. vamos receber aqui Rodrigo Fujiwara. Seja bem-vindo, cara. Bem-vindo! Tudo bom? Senta aí, fica à Aí, cara. vontade. Obrigada. Esse papel aqui, que é a nossa cola. Tava aqui. É sempre um prazer falar das áreas novas do PSEG, porque mostra o quanto a gente está crescendo, né? E acho que uma das mais novas delas é justamente aí, são os jogos, né? Exatamente. Vocês iniciaram quando? A equipe de jogos começou agora em agosto, né? E nós estamos tocando as atividades daí, né? Mas me conta um pouco, de onde veio essa ideia de criar jogos? É certo falar educativos ou é... Jogos didáticos, tudo Jogos certo. didáticos. Isso. De onde veio essa ideia e de onde surgiu esse projeto? Esse projeto ele surgiu de uma iniciativa do PSEG, junto com um grupo de extensão lá da Exalc, que viu a oportunidade de, no caso o grupo é o Cresci, né, um grupo de extensão que lida com educação, e eles desenvolvem esses jogos. Aí o projeto surgiu de uma conversa entre os dirigentes dos dois grupos e viu o potencial desse projeto, né, para criar e comercializar esses jogos. Esse que a gente tem aí, ele é sobre água, né? Mas tem diversas outras temáticas. Você nem apresentou, já tá falando sobre ele. Vou até mostrar aqui. É gota a gota, mas é spoiler, daqui a pouco a gente vai brincar com ele um pouquinho, vai ver como que é, né, Ju? Então, tem... Como o grupo pertence à Exalc, né? Tá dentro da Exalc, os temas variam dentro da área de agrárias. Então, tem jogos sobre solos, jogos sobre biologia, plantas daninhas, questões florestais. É bem abrangente nessa área de agrárias mesmo. E a ideia desses jogos é eles não só ficarem internamente, mas como disponibilizar aí para quem tem criança, ou não, porque adulto pode brincar também, mas poder levar para casa, ou não. Sim, a nossa ideia aqui é produzir os jogos e comercializar para quem tiver interesse. Inicialmente é poder distribuir para o pessoal que está em contato com o PSEG, mas quem acabou ouvindo falar, viu por outros meios, também pode ter acesso a esses jogos também. E é que deve ser muito estranho para mim, como que é o processo de realmente criar um jogo educativo? Tem que quebrar bastante a cabeça. Não é só, tipo, fazer umas cartinhas aí, jogar um dado. É que quando o pessoal fala de jogo, parece que é uma coisa simples, aquela brincadeira, sabe? Tem essa questão. Mas
tem todo um processo. Inicialmente você tem que escolher qual conteúdo você quer analisar. Você não pode tentar pegar uma coisa muito grande, que você não foge do seu controle. Aí depois escolher qual o tema, né, o conteúdo que você está abordando, escolher se ele vai ser de carta, vai ser tabuleiro, vai ter dado, questão se é de estratégia, se é de sorte, tem todos esses aspectos. E depois disso tem que criar um protótipo, ver se o seu jogo está funcionando, que às vezes sua ideia na sua cabeça está tipo, nossa, vai ser um jogo super legal. Não é da prática. Aí tudo looping. E no final dá tudo errado. O jogo não acaba, sabe? Fica assim, fica travado. Viu, criadores de War? Depois de tudo isso, que já foi um maior trabalhão, né? Tipo, testamos, fizemos tudo, você ainda tem que fazer a versão final do jogo, né? Então tem que fazer todo um design, tentar fazer que fique bem bonito, né? Pra pessoa pegar e já achar legal antes de começar o jogo. Só a identidade ali. Tipo, pegar, olhar e falar, nossa, já gostei. Então Quero jogar isso aqui. Tipo, já estimula a aceitação do jogo. E uma curiosidade minha, na verdade, tem validação com o público-alvo? Por exemplo, isso aí é pro pessoal que tá no ensino fundamental. Quando vocês criam, tem algum tipo de validação com esse público-alvo? Então, no grupo, inicialmente os jogos eles são criados e os alunos, os participantes, eles acabam levando para algumas escolas. Ah, legal. E como você se interessou por essa área? Porque é uma área típica, Mas ele né? tem cara, tipo, Tem cara de quem joga. Japonês, né? Chegou pra mãe, vou trabalhar com jogo. Você vai trabalhar, moleque. Fazer engenharia civil, moleque. No caso, Você tem cara de quem quer realmente, que sempre quis trabalhar com jogo, não? Não, pior que isso, né, depois disso tudo é verdade. Eu, na vida pessoal, gosto muito de jogar videogame, jogo de tabuleiro o tempo todo, jogo de carta. Aí acabei conhecendo um grupo lá na Exalc, né, por sinal, e consegui unir as duas coisas que eu gosto, né, uma coisa é a parte de jogos, videogame, e a outra é conseguir juntar a área de agrárias, que eu como vocês já apresentaram, eu sou engenheiro florestal, consegui unir as duas coisas e tá dando certo. Eu gosto de trabalhar nisso, né? Muito bom. E tem objetivos assim, hoje os jogos são físicos, são jogos de tabuleiro, né? Tem alguma prospecção para que eles virem digitais ou não? Então, quando começar a meio deslanchar, né? Ver que tá dando certo essa parte de jogos de tabuleiro, ver que já se consolidou, deu certo, conseguimos. Aí no futuro a ideia é interessante que comece a lançar, né? Porque consegue atingir um número maior de pessoas, né? E hoje em dia o pessoal mais novo tá na parte digital, né? Então isso vai pegar bastante gente também. Né? Disse um fã de videogame. Fã de videogame. Exatamente. Isso aqui, você trouxe até um protótipo aqui do que o PC está trabalhando, É que é o Gota a Gota. Fecha em mim, Paulo. Então, o Gota a Gota é um jogo que trata sobre a água, só que ele envolve 4 áreas principais, né? Que no caso é as relações ecológicas, poluição, consumo na área Tá difícil agrícola aqui. Foi. e consumo geral. No caso, consumo geral é o nosso consumo no nosso dia a dia. Muito, muito bom. E como que é mais ou menos? Aqui você faz umas perguntas, Vou né? pegar aqui pra você. Vamos ver, eu vou mostrar. Tem as perguntas, tipo... As cartinhas. Vou até embaralhar pra... tem um outro negócio. É o tabuleiro aí em si, Deixa né? eu só mostrar na câmera aqui. Mostra... Nesse jogo você vai respondendo e vai meio que conquistando as casas com as suas fichinhas. Aí conforme você consegue um número determinado de fichas, você ganha o jogo. Muito bom. E vamos jogar um pouco? Bora. Mais um segundo intervalo. Então fique aí, assista a segunda parte da sua aula. A gente se vê no próximo intervalo para jogar um pouco desse jogo educativo maravilhoso do P7. Lembrando que não é o primeiro jogo nosso, então aqui a gente é um pouquinho competitivo. Talvez tenha um pouquinho de briga. Ele vai ganhar. Eu vou ganhar. Ele sabe todas as perguntas. Eu fiz as perguntas. Ele fez perguntas. Eu digitei elas. Explica pra gente então um pouquinho aqui como funciona o jogo. Então, pra começar, vamos jogar o dado pra ver quem começa, então. Tá, aí que eu jogo. 6, Nossa, ganhei. que sacanagem. Agora ficou difícil. Ganhei por perder, mas tudo bem. 2. Eu começo. Então, tudo começa. Então, novamente jogo o dado. Aí anda o número de casas correspondente com o seu pino. Tá, cara. Tá, amarelo. Aí ele caiu numa casa amarela e um dos oponentes, eu ou a Juliana, pega a carta da cor correspondente e lê pra você a pergunta. Tá bom, vamos lá. Aí, vou Pode ir. pegar aqui a pergunta, ó.
Qual etapa não participa do processo físico de tratamento de água? Tá bom. A. Peneiramento. Ah. B. Decantação. Ah. C. Aeração. Ou D. Nenhuma das anteriores. Faz quanto tempo você Qual, saiu qual do que é colégio? mesmo? Qual que são as mesmas? Ó, A. Olha. Peneiramento. Treinamento, B. Decantação. educação, acho que tem. C. Aeração. Aeração não tem nem ideia que é isso, mas parece que tem. D. Nenhuma das anteriores. Peneiramento. Não, errado. É a C? É a C, aeração. Ah, saberia, e pergunto o que eu faço. Aí o que acontece? Caso ele tivesse É acertado, que eu não conhecia dessa, mas parece um nome que tem. quando a pessoa acerta a pergunta, ela pega um dos botões, né, representando a cor da pessoa e conquista a casa. Eu perdi Não a casa. conquistou nada. Né? Não bom. conquista nada. Aí o jogo vai seguindo. Já jogo. Aí, no caso, Essa vergonha aqui. 3. Vermelho. 70% da superfície terrestre é coberto por água, porém apenas 1% desse total é potável. E essa pergunta é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Essa é muito fácil, cara. Eu peguei aqui no ferramenta, vamos ferrar. Daí eu coloco o meu aqui aí você bota um pininho representando você aí. e deixo esse aqui. Exatamente. Tá. Ah, Agora sacanagem é fazer pra ele que fez o jogo, né? É que talvez eu erre mesmo, viu? Porque Vamos são ver. tantas perguntas. Bicho, Vai, Ju. amarelo. Aqui. Como chamamos quando não existe propriamente um foco definido de poluição? Tal qual como acontece nas drenagens agrícolas, águas pluviais e churume de aterros sanitários. A. Poluição pontual. B. Poluição difusa. C. Poluição mista. Ou D. Poluição antrópica. Eu vou chutar B, zona difusa. Chutou certo, né? Chutou. Chutou Chutou. Tá Ok. colocando. Sou eu, né? Ah, você não colocou só pecinha. 3, 4, 5 vermelho. Vou fazer aqui a pergunta. Aqui, ó. De toda a água gasta em casa, qual a porcentagem é usada no banho? A, 25%, B, 50%, C, 75% ou D, nenhuma das anteriores? 35. 75? Também de novo não. Não? É B, 50%. Putz! Ah, tá legal isso aqui. Ó, agora, essa aqui chama a carta da pegada hídrica. Basicamente, eu vou falar um produto para eles e eles têm que acertar quantos litros de água é necessário para produzir esse produto. Tá bom. Por exemplo. ó, De todo o processo. envolvendo todo o processo, toda a etapa de produção. Tá bom. Vamos Ó, lá. 1 kg de açúcar, quantos litros são necessários para produzir 1 kg de açúcar? Eu tenho que falar? É a Ju. É a Ju. Os dois falam, é quem é, na verdade, Vai quem, água, porque quem tem que- acerta. Ah, 1 kg de açúcar. É, quantos litros são necessários para 10 mil litros. Eu acho que são 30 minutos. 10 minutos? 30 minutos? Na verdade, são só 1.500 litros de água para produzir 1 kg de açúcar. O que era o queijo era Mas 8.800. ela chegou pra... É, mais achei- perto? quem vou- chega mais perto Caramba! ganha. Aí no caso, Que ela ganha? no que acontece? Quando quem chega mais próximo do palpite, pegaria uma das casas do outro. Já que eu não Só tenho casa. Já que você não tem nenhuma- casa. Ah, mas vamos jogar. Peraí, quero jogar. 4, isso é verde. A água necessária a uma cultura é equivalente à sua evapotranspiração, respiração, glutação ou produção de frutos. Puta, evapotranspiração. Vai tomar no Bota um vídeo, c****. Minha vez. Floresteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verde. Aqui, ó. Você irrigou sua plantação mais do que a demanda hídrica das plantas. Fique uma rodada sem jogar. Acabou. Chega. Gente, quando você acha que isso aqui vai estar Disponível. disponível, pessoal, aí? Nossos planos é esses jogos, os jogos, né, que nós vamos produzir, serão prontos entre janeiro, fevereiro do ano que vem, né? Mas vocês fiquem atentos aí nas redes sociais que a gente avisa. Exatamente. Isso aqui é mais uma área do PSEG que aparece aí, que é muito legal, né? Sim, nossa, agora bota pra frente isso aí, né? Muito Tô bom, vendendo. cara. Gente, foi um prazer recebê-lo aqui. Tá. Muito obrigado. Obrigada, viu, aqui, ó, jogar. Eu continuaria se a gente ganhasse, se a gente continuar. Você fosse em casa, só pra lembrar. Gente, fique aí e assista o próximo episódio do Botão do Excel. Então, ó, vai um recado pra você. Hoje eu não vou errar nenhuma vez, só pra você não ter nenhum vidinho tosco pra colocar no começo do vídeo.
Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos aqui do nosso querido R. Carmo Nunes. Será que seria um Ricardo, Rodrigo, Rodolfo, Ralph, Rafael? Ele entrou aqui em contato com a gente, na verdade, na descrição dos vídeos e pediu pra gente fazer aí um dashboard utilizando o gráfico dinâmico. Então é isso que nós vamos fazer. Um abraço, meu querido R. Carmo. E aproveitando a deixa, o Luciano Huck não tem o Lata Velha? Então nós vamos ter aqui o Planilha Xoxa. Você vai mandar um e-mail para o primeirapessoa@psed.com e eu vou dar uma olhadinha na sua planilha e ver aonde dá para melhorar, dar um tapinha nela, entendeu? Para você poder aí crescer na sua empresa junto com o seu chefe. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, então por favor me ajuda aí que eu preciso chegar no Whindersson Nunes até o final do ano. Toca a vinheta, ripa na chulipa. Hoje eu não vou errar. Não vou dar material para ela fazer vidinho tosco meu. A partir de uma base de dados fictícia que eu tenho aqui, onde eu tenho o quê? Acompanhamento de preços de produtos, tem batata, chuchu, maçã, essas coisas aí. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a minha base de dados como um todo. Seguro a tecla Ctrl T. Vou vir aqui na barra de opções, inserir e vou clicar em tabela dinâmica, tá? Organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica, que como já disse é uma tabela dinâmica. A minha tabela dinâmica eu vou deixar aqui na mesma planilha, só que em outra aba, então eu vou dar aqui um OK para ela ser gerada. Aí, olha lá. Então observem que aqui em cima ó, nós temos os campos da tabela que nada mais são do que os rótulos da minha tabela de dados. Eu preciso organizar isso no formato de linha ou de coluna. Então se eu pegar o produto aqui, arrastar ele para rótulo de coluna, olha lá que legal, ó. Deixa eu só tirar esse negócio de cima. Ele automaticamente foi arrastado aqui, ó. Se você pegar a mesma categoria e arrastar agora para rótulos de linha, olha aqui que legal, ele entrou em rótulo de linha. Então eu vou deixar os meus produtos como rótulo de linha. E vou puxar aqui, ó, a unidade da federação como rótulo de coluna, olha lá que legal. Se você puxar o polo aqui para baixo, ó, não tem problema, automaticamente ele vai entrar e aí você pode brincar com suas informações. Tabela dinâmica não tem segredo, é só ela estar organizada, você vai pegar e vai ficar jogando as coisas e fazendo os arranjos que forem necessários. E aí faltou a última informação, né? Qual é o valor? Então joguei aqui como valor, tá vendo aqui que colocou um monte de número, pessoal? Ó. Só que você concorda que eu estou trabalhando com uma base de dados de preço de produto? Então a soma nesse caso ela não vai fazer muito sentido, eu quero trabalhar com a média. Eu vou clicar com o botão direito, mentira, eu vou clicar aqui nessa flagzinha e tem aqui, ó, configurações de campo de valor, tá vendo? Você vai clicar aqui e vai aparecer esta opção. E aqui você escolhe o que você quer fazer. Eu vou trabalhar aqui com a média. E tem outra coisa legal aqui, ó, que é o formato de número. É onde você vai formatar para deixar do jeito que você quer. Então, se você quiser colocar em moeda, em número, em contábil, o que você quiser, é aqui que você vai fazer a formatação. Este é o jeito correto, tá? Não vai depois que sua tabela estiver montadinha, vem aqui selecionar e trabalhar com as opções aqui atrás que não vai funcionar direito. Vai funcionar, mas não vai ficar bom, não vai ficar automatizado. Então, você joga aqui no número, aí eu vou deixar com 2 casas decimais e usar separador de milhar. Então vou dar um OK, vou dar um OK de novo e vamos correr para o abraço. A nossa tabela dinâmica ela está montada. Então eu vou colocar esse campo de tabela aqui do lado, vou selecionar a minha tabela dinâmica aqui, ó, e eu posso trabalhar com diferentes tipos de design. Que cor que você quer? Fala uma aí. Roxo? Nossa senhora da Aparecida, hein? Não tem roxo. Esse aqui? Nossa senhora, bonito. Não, de cima. De cima. Juliana escolheu esta cor maravilhosa aqui. Se você clicar na tabela, em analisar, tá vendo que tem um negócio aqui em cima, ó? Iniciar segmentação de dados. Isso daqui, na verdade, são esses atalhos que você tem aqui no campus da tabela, só que de uma forma um pouquinho mais bonitinho, ó. Ele vai abrir os campos para você trabalhar. Seleciona 2 aí, sei lá, ó. Vou dar um OK. O que essas caixinhas fazem? Se você selecionar aqui, ó, apenas Pernambuco, ele vai deixar Pernambuco. Maçã, só maçã. Se você quiser selecionar mais de uma, segura o Ctrl, ó. Maçã, beterraba, chuchu e batata. Olha lá que legal. E tem outra coisa legal dentro da tabela de dados, que é a opção de colocar o quê? A linha do tempo. Então, se você vir aqui no analisar, inserir linha do tempo. Lógico, meu querido, é só para os campos que estão formatados como data, então só a data vai aparecer a opção para você vai clicar em data e vai dar um OK. Agora, presta atenção ali na tabela, o que vai acontecer à medida que eu seleciono os valores, ó. Automaticamente eles trocam e você pode trabalhar com diferentes períodos de tempo. Mas até agora nós não falamos gráfico dinâmico, né? Então é isso que nós vamos fazer. O que você vai fazer? Você vai selecionar a sua tabela de análise que você colocou aqui, vamos lá, seleciona ela. Você vai vir aqui em analisar, olha aqui em cima aqui que nós temos, ó, gráfico dinâmico, meu cara, esqueci o nome dele, R. Carmo Nunes. Se eu clicar em
gráfico dinâmico, essa tela aqui a gente já conhece, certo? Então eu vou selecionar o coluna agrupada, que é o primeiro que aparece, e vou dar um OK. Olha lá que legal. E agora o que eu tenho que fazer? Brincar. Se você quiser só Pernambuco, olha lá, ó, Pernambuco e São Paulo. Se você quiser só batata, se você quiser a batata e a maçã, se você quiser mudar o período de tempo que você está fazendo aqui, ó, meu Deus do céu, travou. Pera aí. Se você quiser mexer no período que você está selecionando, automaticamente ele vai mexer dos dados. Qual que é a vantagem de você trabalhar com essa forma de gráfico dinâmico? Ela é muito mais rápida, né, e fácil, você não precisa construir aquele baita caramalhão de fórmula. Justamente essa questão de estar pronta é que você tem as maiores limitações, né? Algumas análises, por exemplo, você não consegue fazer de bate-pronto. Aí você escolhe qual que você quer utilizar. Se é aquela que a gente mostrou, que é mais trabalhosa, só que você consegue meio que customizar a sua análise, ou essa daqui que é pronta também é bastante interessante. Gostou? 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 Qualquer sugestão, reclamação, xingamento, vocês mandam aqui no YouTube ou no e-mail do primeirapessoa@pseg.com. Um abraço e até a semana que vem. Evento altíssimo nível, para a primeira vez que estou participando, não esperava o nível de organização. A qualidade, o profissionalismo de toda a equipe realmente superou em muito a minha expectativa. Experiência única, muito bacana. Hoje, antes de finalizar mais um câmera para vocês, a gente tem 2 recadinhos muito especiais. O primeiro deles é que a 9ª edição do SIM, que acontece agora nos dias 15 e 16 de dezembro, já está super pertinho aí, então o pessoal que vai apresentar monografia, ou os que não vão apresentar, mas vão vir para cá para fazer network, assistir as palestras, conhecer os amigos, podem acessar o site que está passando aqui embaixo, fazer suas inscrições e já preparar a mala que está pertinho. E a segunda notícia é que o MBA Espezal está de campanha nova. Exatamente, eu estou até uniformizado, olha aqui, ó. Para fazer diferente a nova campanha do MBA Espezalc. Quer saber mais? Quer saber o que fazer diferente? O Histórias... Ou quem fez diferente, Ou quem né? fez diferente, só entrar no site parafazerdiferente.com. Entra lá, que tá muito legal. E sabe que tá muito legal também? Nossas redes sociais, que são YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e o MyClass, rede social exclusiva do PSEG. E também, se você quiser entrar em contato pelo e-mail, só mandar pelo câmera@pseg.com. Mais um recadinho, entre no canal Botão da Excel, que tá muito legal, Juliana. Pode falar. Vou dar mais um recadinho então também. Procure aí no Facebook o evento do SIM, já para ir trocando experiências e se programando. Exatamente. E a gente se vê por aí. Até mais, um beijo no coração. Tchau, tchau. 16 de dezembro aqui. O que você tá fazendo? Não tá aquelas camisas de pagodeiro, sabe? Que brilha, meu. Vou fazer até a gola aqui, ó. Você vai nudes, Paulo? Barbanda? Tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.